Se tem algo que muita gente vem perguntar é como Deus confirma um relacionamento, e esse vídeo é sobre isso. Uma coisa muito comum no meio cristão, quando se trata de relacionamento, sobre encontrar alguém, começar um processo, enamorar-se, formar um casal, casar, formar uma família, lá no comecinho é a dúvida de como Deus vai confirmar esse relacionamento. As pessoas têm alguns costumes de espiritualizar muitas coisas e obviamente que por ser cristãos a gente vê as coisas pela ótica espiritual também, as prioridades pela ótica espiritual, as escolhas pela ótica espiritual. Ok, mas a gente também tem que enxergar a realidade nua e crua tal qual ela é. Já falei em outros vídeos, a realidade palpável da carne, do osso, de enxergar a realidade verdadeira, de analisar as coisas como elas devem ser analisadas. Porque, como em outros vídeos foi falado, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Você atribuir caráter de Deus, você atribuir alguém como enviado de Deus, sem que aquela pessoa seja nosso Senhor Jesus Cristo, alguém que Deus tirou das profundezas de algum lugar, ou de um lugar e trouxe para você, talvez você possa atribuir a essa pessoa caráter de Deus, ou desígnios que cabem a Deus, e talvez essa ideia de enviado, parecido como um Messias ou a enviada por Deus para te tirar da solidão, possa fazer com que você enxergue essa pessoa de uma maneira incorreta, fazendo dessa pessoa um ídolo, confiando demais ou não analisando as coisas como devem ser analisadas simplesmente porque você olhou de uma ótica espiritual, olhando para o outro como se ele fosse um milagre divino, uma encarnação dos teus desejos profundos, uma resposta de Deus que você tanto clamou e Deus te respondeu naquela pessoa ali. Isso aí tem muita chance de dar ruim, porque você acaba tirando todos os outros filtros de um pecador, de uma pessoa que tem problemas, que tem desvios de caráter, ou não, ou às vezes um pecado ali ou outro, mas que talvez não enxerga a pessoa tal qual ela é, um ser humano, um pecador, um miserável, que depende da graça de Deus, que necessita da misericórdia de Deus, que necessita ter Deus como prioridade. Talvez olhar como enviado, a enviada, aquele que Deus enviou, a resposta da oração, tem um problema muito grande, porque se você analisar, parece um pouco até a visão que a gente tem de Jesus, do enviado de Deus que veio para nos salvar, tirar da solidão, dar um sentido na nossa vida. Então, às vezes, quando trata de relacionamento, a gente precisa também olhar por essa ótica de como eu estou enxergando o outro. Esse é o primeiro ponto aqui, enxergar a realidade como ela é. Olhar para o outro como alguém, como um pecador miserável, necessitado da graça de Deus, ao invés de resposta de oração, enviado de Deus, encarnação do amor, do amor, afeição aí de sentimento romântico e tal. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer nesse vídeo. Olhar como tem de ser olhado. Então aí quando você se pergunta como Deus confirma um namoro, então a gente precisa passar por essa linha de enxergar a realidade tal qual ela é. O papel de um terapeuta muitas vezes é fazer isso, de enxergar a vida como ela é, a realidade como ela é. A realidade sob o aspecto divino também, da interferência divina, da vontade divina, mas também de ajudar a enxergar o outro como o outro é, a realidade como ela é, as tuas demandas e rotinas e obrigações, rotina e obrigação do outro também, então envolve essas coisas. Então, às vezes, espiritualizar, como já foi visto por esse Gabriel aqui, através de mensagens de Instagram, de pessoa que faz uns joguinhos espirituais com Deus do tipo, se a pessoa vier de camisa branca na igreja, é o sinal de que ele é o enviado de Deus para se casar ou se afeiçoar comigo.
Entende que isso é um tanto quanto idiota e não se parece em nada com o relacionamento ali de Cristo com os discípulos e a finalidade de Cristo e a finalidade da nossa fé, quando a gente começa meio que ser supersticioso ou colocar Deus e elevar Deus ali para um ser que está simplesmente parece que se divertindo ou numas brincadeirinhas que a gente vai falar, se a pessoa me cumprimentar na igreja, ou se o pastor falar para dar a mão para o irmão e ele me der a mão, ou se no final da missa a pessoa me cumprimentar, esse tipo de coisa. Apesar de ser sinais de interesse, por exemplo, alguém te cumprimentar, te dar um abraço, der sinais de interesse, isso não é um sinal de que Deus está falando, eis o meu enviado, a minha enviada que eu trouxe para você, para te livrar da solidão e te aquecer no frio e no casamento e te proporcionar formar uma família. Então, quando é pensado sobre qual o sinal de Deus para confirmar um namoro, a gente precisa tirar primeiro esse conceito aí de sinais confusos, de roupa, de comportamentos, do pastor fala, do padre fala, do pregador falar alguma coisa, que seja um sinal de Deus. Porque é muito fácil, eu mesmo falo, quando você procura o sinal é muito mais fácil você achar. Então alguém que espera um sinal, qualquer coisa pode ser um sinal. Um passarinho que canta pode ser um sinal. Uma multa de trânsito pode ser um sinal. Um bom dia pode ser um sinal. Me ajuda aqui com isso pode ser um sinal. Um versículo postado nos stories pode ser um sinal. Mas isso é raso, bem raso. E a gente tem que olhar o relacionamento cristão, como ele deve ser olhado, e bem profundo, e bem no direcionamento que Deus nos dá. E aí a pergunta que nos é feita é: como Deus confirma o relacionamento? Através do conhecimento do caráter. Deus vai te confirmar quando você conhecer suficientemente bem a pessoa e entender o que é que a pessoa mais ama. Esse é um ótimo sinal de Deus. Então, se você está interessado em alguém e começa um processo de conhecimento, de gastar tempo, de investigar a vida, falar sobre a vida, falar sobre futuro, falar sobre propósito, falar sobre Deus, falar sobre problemas, dificuldades, ansiedades e depressões e planos para o futuro e todas essas coisas mais, você pode entrar na parte que você vai conhecer mais do caráter da pessoa, conhecer as amizades, o trato com a família, a visão de família. E aí sim, a partir do conhecimento, já não é algo jogado ao léu na sorte de me cumprimentou, ou veio de branco ou de preto, ou cantou aquela música, ou me enviou mensagem, ou vou jogar algo para cima, se cair nesse azulejo aqui, é que Deus está querendo, esse tipo de coisa não. A gente tem o costume de querer atalhos para tudo na vida, querer que as coisas sejam rápidas e torcer para as coisas serem mais rápidas do que elas são. Algumas coisas a gente consegue, mas nesse caso a gente precisa, num relacionamento, entender que a gente precisa gastar tempo. Tempo para conhecer o outro. E aí quando a gente conhece o outro, entende a profundidade do coração, aí é a hora que a gente começa a entender os sinais de Deus, porque você conhece o caráter da pessoa. Então, pedir Deus sinais é conhecer profundamente o caráter da pessoa e pedir que Deus revele o caráter da pessoa, porque a santidade é fácil de fingir, difícil de alcançar. Então, ainda que tenha sinais claros de santidade, pregador e cantor e ministro de louvor e líder de jovens e o cara que chega cedo na igreja para montar as cadeiras lá para o povo sentar ou limpar a cadeira, sinais externos não valem tanto quanto sinais internos da profundidade de conversas e de tempo e de posicionamento a respeito daquilo que você quer. Então o melhor sinal é o conhecimento de caráter e colocar Deus no pedido para que Deus ajude a perceber e que o caráter da pessoa seja revelado. Aí sim você vai ter um sinal concreto quando você investiga família,
os comportamentos, as amizades. Uma moça recentemente me procurou que estava de rolo com o rapaz, não era nem namoro, mas o rapaz prometeu que seriam namorados e era um ótimo rapaz, só que o rapaz tinha um problema. Os amigos dele estragavam o rapaz. Isso não existe. Os amigos dele não estragavam ele. Porque se tu tem um amigo estragado e é teu amigo, ou tu se opõe ao estrago do teu amigo e fala, deixa de ser estragado e deixa Deus te remendar, deixa Deus te tornar bom de novo. Bom no sentido de não ser estragado. E aí você tem o amigo, você não abandona o amigo, mas você se opõe ao amigo que está estragado, que está moralmente debilitado, moralmente torto, com outros pensamentos e outras prioridades. Mas você está longe. Você não vai para o meio do que está estragado porque teu amigo está lá e você está vigiando. Então tem a diferença de alguém que tem amigo, que às vezes saiu da igreja ou tem uma vida torta e você se preocupa e se interessa para voltar teu amigo para o eixo. E tem diferença quando você gosta de estar em determinados ambientes, confirma certos comportamentos, não se opõe a certos comportamentos e aí é que você concorda com isso. E aí não é teus amigos que te estraga, é você que é estragado junto. Então não existe isso de, ele é ótimo, mas os amigos estragam. Porque se ele fosse ótimo, ele ia ser incomodado de estar no meio da podridão. Então esse é um ponto fundamental também nessa questão dos sinais de Deus. Observar as amizades e comportamentos. Não tem como todos os amigos do teu pretendente aí ou da tua pretendente, você olhar os Instagrams das melhores amigas e perceber certos comportamentos e pensar que a pessoa concorda. Se a pessoa não concorda, dá para saber que ela não concorda. Então tira um pouco também dessa ideia de que ele é perfeito, ela é perfeita, o problema é tal coisa. Não é. Se ele concorda, é preciso medir essa questão. Então, às vezes, o sinal de Deus para a confirmação do relacionamento vai partir desse tempo, dessa investigação minuciosa sobre como é o caráter dessa pessoa. Nada de abrir a igreja, a pessoa tá lá de roupa, sentar do lado, mandar mensagem, sei lá, qualquer outra coisa. O mais importante é se dispor a conhecer o caráter da pessoa para saber onde você está indo, pedir para Deus para te dar o discernimento de perceber e entender quem essa pessoa é realmente. E aí você vai saber que, baseado naquilo que você descobriu, se aquela pessoa está apta a fazer a vontade de Deus, se ela quer fazer a vontade de Deus. E aí, se ela quer fazer a vontade de Deus, é óbvio que Deus vai agradar que vocês caminhem juntos. Era basicamente isso. Te espero em qualquer outro vídeo. Deus te abençoe. E você vai fazer o quê? Mandar esse vídeo no WhatsApp da galera da tua igreja, que certamente estão precisando saber um pouco mais de verdades desse tipo aqui. Beleza? Tchau, com Deus.